Zoom! Bom, estudos pré-concursos, só que não é estudos, é só estudando a prova, uma prova que a gente fez. É sobre a prova de Secretaria Estadual de São Paulo de Saúde, né? Do dia 26. Eu só vou comentar algumas coisas que eu percebi dessa prova. O que quer dizer com isso? Vou só dizer falhas na minha preparação. A principal falha que eu notei da minha preparação, o basicão é que você viu, se alguém viu os vídeos que eu tava fazendo, eu só fazia vídeo do conteúdo específico de 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 saúde, entende? Tipo, as coisas ambíguas. Daí, isso é uma das coisas ambíguas do treco, eu deixei de estudar o que tinha, a segunda coisa que tinha mais questões, que era o português. E também eu estudei só um pouco de administração pública. O que eu quero dizer aqui é que eu caí no meu próprio prejudício, acho que essa é a palavra, prejudício mental, do, de como a prova ia ser. Eu achei que ia ter mais questões de saúde, mas isso não faz sentido. Tipo, essa preconceito de que a prova ia ter mais questões de saúde porque era uma prova para saúde, não faz sentido. Ela, na verdade, todas as provas, assim, que tem conteúdo específico, de todas as bancas, assim, elas têm uma divisão de questões mais igual, meu. Daí, qual era a divisão desse concurso? Era uma divisão entre a administração, só mesmo que o conteúdo de administração que estava no edital era um pouco ambíguo, além do conteúdo das lei seca lá, que tinha a Lei 10.2001 e o conteúdo da Constituição do Estado, mas era sempre um conteúdo de administração básico, né? Tinha bastante, mas eu não foquei nele. Eu não, tipo, nem li direito os trecos da Constituição do Estado de Saúde, eu só li o basicão, o capítulo da administração do direito. Então, olha o que aconteceu. As provas de administração, na parte de conhecimentos específicos, tinha várias coisas aqui que eu estudei. Mas, no final, tinha metade delas, metade das questões específicas eram de administração, ou seja, a coisa que eu não estudei menos. E metade dela era coisas de saúde. Cada um com pelo menos uma questão das todas as leis que tinha. E daí, por causa disso, eu me ferrei. Porque eu não foquei, tipo, no último semana de prova, eu não fiz resumo das coisas de administração, eu só fiquei pulando e colando e olhando rápido várias coisas do treco de, de saúde. E por causa disso, eu tive muitos enganos aqui. Tipo, nessa questão aqui da Constituição do Estado, essa aqui, o pior é que essa aqui eu até pensei, na minha cabeça eu tinha resposta. Eu pensei, tipo, a coisa que eu pensei certa, estava certa. Foi assim. Na Constituição do Estado está escrito lá, a Constituição e na Constituição Federal, que cai também, e na Constituição do Estado, está escrito essa coisa aqui, esse valor. Tem que fazer o Código de Saúde, tá. E daí quando eu li isso, eu pensei, 15 anos é muito e 10 anos é muito. Daí eu cancelei essas duas. Eu queria colocar uma pequena. Só que daí eu falei, não. Uma coisa provavelmente é alguma coisa, um valor 5 anos, por causa da época eleitoral. De tipo, uma época de visar leis, criar leis novas. Foi isso uma coisa que eu pensei, enquanto eu tava pensando na resposta dessa aqui. Só que, bom, era realmente isso, era 5 anos. Eu não sei se a razão é que eu interpretei de 5 anos estava certa, porque que muda 5 de 5 em 5 anos, mas era certa. Mas eu acabei escolhendo essa aqui, 3 anos. 3 anos. Basicamente foi repetindo esses tipos de coisas. Eu ficava criando razões para que as coisas que eu achava certo não fossem certas. Outro exemplo dessa aqui é essa aqui disso acontecendo, é essa aqui do... Cadê? O cara do abandono de cargo. Achei. Essa aqui do abandono de cargo. João, funcionário público, abandono de cargo. Uma coisa... Qual foi a pegadinha? Mas foi uma pegadinha só pra mim. É que quando a prova saiu, não tinha mudado isso, mas tinha
a punição de abandono de cargo, né? E ela, tipo, tá em vários estatutos de funcionários públicos, o treco de abandono de cargo. Só que o abandono de cargo é tipo uma punição de demissão. Só que o abandono de cargo aqui é completamente diferente. Tipo, tá escrito abandonou o cargo, mas não tem nenhuma outra informação. Ou seja, dá pra assumir que isso aqui é um pouco diferente do treco. Mas isso não vem ao caso no momento. Então, daí nessa recente alteração que teve essa lei, eles mudaram isso aqui. O abandono de cargo agora é de 15 dias. Só que o problema é que mudou, tirou o treco de... Tirou o inciso de abandono de cargo. Só ficou o inciso de inasuidade. Ou seja, eles tiraram a vedação, a proibição de abandono de cargo e colocaram tudo no mesmo treco com o nome de inassiduidade, que é a falta constante no trabalho. Daí, ou seja, essa questão está errada porque ele chama de abandono de cargo, mas o nome disso é inassiduidade. Quando você falta por 15 dias consecutivos, que está escrito aqui, você falta. Só que o nome antigo disso era abandono de cargo. E antigamente nem era 15 dias. Era... Nem lembro quantos dias era, acho que era 30. E daí, por causa das minhas concepções de que... Quando eu vi essa aqui, eu só escolhi essa aqui por causa que eu tinha visto a coisa nova. E eu achei, isso aqui tá certo, é praticamente a mesma coisa. Mesmo que eu esqueci completamente que... Por causa que tá o nome diferente, não é isso aqui. Isso não é abandono de cargo. Mesmo que o cara no enunciado tá falando abandono de cargo, isso aqui não é abandono de cargo. É inicialidade. Só para comentar a questão, o enunciado dessa aqui, a resposta certa da 39A. João deve restituir a ajuda de custo e tiver recebido, e a restituição poderá ser feita parceladamente a juízo da autoridade que houver concebido a ajuda de custo. Juiz da autoridade. Isso aqui está completamente certo. Na prova eu também achei que isso está certo. Só que, é assim, o problema é que quando eu vejo uma coisa que eu estou em dúvida, eu acabo desconsiderando as coisas. Tipo, eu não tinha nenhuma... Na minha mente não estava errado isso aqui de trocar de feita parceladamente e treco. Só que já que não tinha na minha mesa, não tinha confirmando, eu não lembrava direito disso no treco, eu desconsiderei ela. E quando eu encontrei essa aqui, que tinha uma coisa que eu lembrava dos 15 dias e abandono de cargo, mesmo que eu tinha esquecido do nome, que tá o nome errado aqui, eu acabei escolhendo ela direto e não pensando direito nessas outras enunciados. Tipo, essa aqui tá errada, essa aqui tá errada, essa aqui tava errada, essa aqui não tinha nenhum erro pra mim. Na minha cabeça não tinha nenhum erro, mas eu não consegui considerar essa aqui. E essa aqui eu não achei o erro dela e acabei considerando certa por causa que eu achava nova. A única coisa que me fazia duvidar se essa aqui estava certa era essa coisa de parceladamente. Então, eu acabei escolhendo errada. E várias dessas coisas aconteceram. Bom, isso foi só o básico, né, da prova que eu de comentário. Eu devia ter estudado melhor português, né? Porque na verdade várias coisas que eu tinha estudado e pensado que ia cair na prova, caíram. Só que problema, eu estudei elas? Não. Por exemplo, essa coisa dos cidadãos, eu fiz várias questões de ortografia, mas o problema, eu só fui fazendo elas, eu não estudei como resolver elas. Eu não sabia, tipo, eu já fiz várias questões que apareciam cidadãos e cidadãos, só que, mesmo assim, eu errei ela. E vários desses tipos de coisas. Eu fiz questões de norma de português, concordância, e pronome. Daí, basicamente, das questões que eram de interpretação de texto, antíteses, sintaxe, qual é mesmo, Tom? Antônimos, sinônimos, significação das palavras, e trecos, contexto, Eu entendi essas coisas, eu acertei essas coisas. Só que quando foi coisas de português, ou seja, questões de português que você tem que acertar com a interpretação, eu acertei. Mas as questões que são regras para de português de escrita e trecos, eu errei. Acentação, eu não notei acentos óbvios que eu tinha, que normalmente eu notaria, não notei. Eu não tenho muita coisa. Daí na de matemática, ela estava extremamente fácil. O problema é distrações, não perceber certas coisas. Daí
fazendo elas, não tinha nenhuma coisa muito fácil. Quer dizer, não muito difícil, era tudo fácil. O problema foi fazer você pular algumas coisas ou interpretar. Tipo, teve uma questão aqui, não vou comentar dela, mas eu errei ela. Eu errei ela na primeira tentativa. E, dessa vez, o problema das questões de matemática é que normalmente quando você erra ela, você não entende porque tá errado. Você acha que você tá certo e a questão que tá errada. Mas não é isso. Normalmente é sempre você que tá errado. Você errou alguma conta lá no meio. E por o exemplo que eu tenho aqui é que, na verdade, agora que eu tô fazendo esse exemplo, eu não lembro, não tenho certeza se é nessa prova mesmo, mas é assim. Tinha uma questão que eu fiz a conta 2 vezes, 3 vezes, mas não entendia por que não tinha a resposta. Até que, num segundo, tipo, nessa parte eu já demorei um tempão na prova, mas eu descobri que a coisa que eu estava fazendo errado é que eu não estava fazendo a multiplicação. Na questão tinha 2 quintos, ou seja, no final eu tinha que fazer uma multiplicação da coisa que eu tinha descoberto, vezes 2, chegando ao número 180. Só que eu sempre parava no 90. Então, depois de cobrir essa informação 90, eu fazia todas as contas de mais e menos que ele pedia lá no final da questão e acabava chegando uma resposta que não estava lá nas opções. E isso me confundia. Eu fiz a conta errada e daí eu fazia a conta de novo, mas sempre dava 90 e sempre dava certo a conta. Eu não estava errando a conta. Então, tinha alguma coisa errada ali. E só depois de um tempo, ou seja, esse é um dos problemas da matemática, que às vezes você perde tempo nelas e gastar um monte de poder mental. Eu descobri que eu só estava esquecendo de fazer uma conta extra. Depois que eu descobri que era 90, o 1 quinto é 90, eu tinha que multiplicar ele por 2 para conseguir o valor certo. E vou comentar só dessa aqui que eu errei. Essa aqui que tem o medicamento de 1.300, eu fiz uma coisa louca. Tipo, na minha cabeça estava certo, mas isso não estava certo não. Eu falei 520. 520 é o medicamento, certo? Daí eu falei 20 é igual a 0,04. 4% da fórmula. Ou seja, a resposta devia ser 1.300 de 1.300, seria 0,04% disso aqui, que seria a resposta de quanto medicamento tinha. Daí, fazendo a conta, dá um número de 52. Só que a opção 52 tá aqui? Não tá, não. Não tá, não. E daí, aconteceu aquela coisa. Meu Deus, eu não acho que eu errei. Tipo, eu não acho que eu errei, não acho que eu errei, não acho que eu errei. Então, na minha cabeça, dessa vez, eu não tentei descobrir a coisa. Eu caí na armadilha que eu tinha pulado da primeira vez. A minha cabeça não conseguia desfazer que eu estava certo, que eu fiz certo isso aqui. Para mim, o edital estava errado. Os enunciados aqui estavam errados. Só que tem um outro jeito de fazer essa questão, que é somar. Matemática de mais e menos. 500 mais 20. 500 mais 20. Quanto dá isso? Dá igual a 1.040, certo? Só que o que eles querem é 1.300. Agora o que você acha? Sabe quanto que falta para dar 1.300? 260. Sabe quanto é a metade de 510 e 20? É 250 e 10. E sabe quanto é 250 mais 10? 260. E quanto que é 1.040 mais 260? 1.300. Pam. 20 mais 20 mais 10. 50. E a resposta que deram no gabarito era 50. Uma coisa desse tipo. Agora que eu fiz essa aqui, eu também quero comentar uma outra questão. Que é uma daquelas questões que você nem precisa fazer conta, meu. Tipo, mas você pode perceber, se você fizer essa questão, por que ela não precisa fazer conta? Porque, olha aqui as respostas. É 3 vezes, 2 vezes 5, 2 vezes maior. A resposta nem é um número, então. É por isso que você não precisa fazer conta. Daí aqui tá x80, x80. Você só precisava dessas informações, x80. Você não precisa fazer mais nenhuma conta depois que você sabe disso. Você nem precisa saber que isso aqui é 4.800, meu. Porque você só precisa colocar 80, porque ele tá perguntando de perímetro e não de área. Então, você não precisa fazer mais nenhuma conta. Você só coloca aqui x 80
80, x e x. Por que eu coloquei aqui 80, 80? Porque ele diz aqui no enunciado, todas as mesas são iguais, né? Daí, o que você faz com isso? Você só coloca aqui do lado, meu. 80, tem 80, 1, 2, 3, 4 80. Você coloca 80, deixa eu tirar o parar os zeros. 8, 8, 8, 8, e do outro você conta o x de novo. X, 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 x. Tem 4x. X, 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 x. Isso aqui, esse número abreviado, é o perímetro da mesona. Agora, coloca o perímetro da mesinha que ele perguntou. Porque ele pergunta qual é o perímetro da mesa pequena comparado com a mesona. X, x, 8, 8. Esse é o perímetro da mesinha. Só com essas formas abreviadas aqui, sem fazer nenhuma conta, pronto. Você fala, se você vê isso aqui, cancela, 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 cancela. Cancela 2 aqui, cancela 2 aqui. Você descobre que o perímetro da mesona é 2 vezes maior do que o perímetro da mesona. Por quê? Ou seja, era tão simples desse jeito. Você não precisava fazer nenhuma conta com essas áreas aqui, você não precisava fazer nada. Você só precisava fazer essa comparação de símbolos aqui, e você saber que não é 3 vezes, não é 2 vezes, não é 2 vezes, não é 2 vezes e meio, é 2 vezes maior. Por quê? É simples assim. Tem 2 vezes mais os mesmos números. Já que elas são iguais, as mesas são iguais, elas são os mesmos números, cara. Isso foi interessante. Agora, terminando aqui o resumão da cálculos. Todas as questões de raciocínio lógico foram fáceis pra caramba. As questões de informática, tava lá no edital, ou droga, do Microsoft Excel 2019, Word 2019, só que, bom, as questões de Microsoft Word e Excel 19 são a mesma coisa que os Excel e Word normal. Tipo, a única coisa que muda entre um Excel 19 e um Word 19 é tipo colocar algum guia dentro de uma guia, tirar algumas fórmulas e colocar ela em outros cantos, esse tipo de coisa. Mas olha, essas perguntas não tem nada a ver com esse tipo de mudança assim, básica, pequena que fizeram no Word 2019 e no Excel 2019. Essas coisas aqui são a mesma coisa que está lá nos outros Word e Excel. Um boteco de seleção de botões, de pasta. Ou assim, o menor não cai muito no concurso, mas é fácil de usar, né? A única coisa que no Excel poderia dificultar é que a pessoa confundir o que tem que contar aqui, porque ela tem que desenhar o quadradinho certo que está pedindo para a fórmula. Só que você pode as do Word você pode acertar só com a interpretação desses símbolozinhos, né? Tem várias coisas desse jeito. O raciocínio lógico e o informática estava super fácil. O treco de protocolo estava fácil pra caramba. Todos os professores ensinam isso. Daí as coisas de... O final aqui é só comentar as coisas que a gente estudou, né? Tipo, só comentar que a gente estudou tudo isso aqui. Mesmo vindo mal na prova, né? Deixa eu ver aqui. Finalidade de vender seus direitos, descrição de situações, tá. Ou seja, isso aqui é sobre o direito de certidão. Estudou isso, sim. Estudou isso. Tá? De acordo com a Constituição, daí essa aqui era de... Tem várias coisas bem óbvias aqui. Está de acordo, certo? Daí essa aqui é a coisa do provimento dos concursados. Praticamente todos os professores ensinam isso, né? Só que é o treco que você nunca pode errar. Mas eu errei, que triste, né? Daí, daquele do abandono. Daí tem uma questão do decreto estadual 5808 de informação. Só que você vai perceber, né, que se você leu as duas lá, a 12.527 e a 58, você vai perceber que praticamente não tem nenhuma diferença entre elas. A única basicana é que às vezes eles mudam o grau de poder do presidente para o governador, esse tipo de coisa, né? Por isso que está escrito aqui, governador e vice-governador e cônjuge de filhos. E basicamente a coisa que está escrita aqui no 58 é a mesma coisa, é completamente a mesma coisa que está escrita na 12.520, só que na 12.527 está escrito do presidente, né? Daí, o carinha pedindo informação. Daí essa aqui teve, o único problema dessa aqui é o caso dos prazos. Se você não lembrar de algum prazo, você pode acabar ficando em dúvida na questão, né? Depois dessas, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6
questões de administração, basicamente metade das questões já, um terço. Começa as questões de saúde, apesar de elas estarem aqui a primeira ser uma questão da própria Constituição do Estado, né? E a segunda também. Ou seja, essas duas aqui, mesmo sendo questões de saúde, também podem ser consideradas questões de conteúdo administrativo, porque elas estão no conteúdo da Constituição do Estado, né? Elas também eram assim, apesar dessa aqui da revisão do Código Sanitário ser um conteúdo bem ambíguo, ele não aparece muito em concurso, eu não vi nenhuma das questões que eu fiz, nem de Constituição Federal, de saúde tinha aparecido esse cara aqui. Bom, daí depois começam as questões de saúde, né? Eu só vou ler os enunciados para lembrar se eu estudei essas coisas. Suponha que Luciano sofreu um acidente de carro, foi encaminhado ao hospital, morte encefálica. Eu não lembrava que era morte encefálica. Eu acho que era morte de órgãos. Bom, sendo a situação hipotética, narrada, sendo a alternativa correta, essa coisa aqui de unificação. Daí as comissões, essa aqui é a coisa das comissões interjetoras, a lei 8142. Essa aqui para escrever para externação de condições de serviços sensíveis à atenção primária. O detalhe do Estado foi realizado no período 2005 a 2009, um estudo ecológico, incentivo dele fala estudos epidemiológicos e ecológicos. Essa aqui eu errei e não estudei essa. Eu ia falar que eu estudei. Isso aqui eu tinha estudado, mas foi só um passe. Basicamente eu estudei umas coisas de notificação para ver algumas coisas e tinha aparecido bem pequeno. Essa coisa aqui do conteúdo de morte encefálica. E eu só acertei essa aqui por causa que várias dessas coisas aqui não tinha nada a ver nesses enunciados. Essa aqui a gente estudou bastante, né? 8142. Essa aqui eu não estudei isso, não tenho a menor ideia do que era. Eu não tinha a menor ideia do que era estudo ecológico. A resposta certa compareça a concorrência de doença, questão relacionada à saúde, a exposição de interesse entre agregados individuais para verificar a possível existência da associação entre elas. Essa aqui. Essa aqui, a redução de mortalidade infantil, a gente estudou. Só que o problema é que várias dessas coisas aqui são outros tipos de mortalidades infantis. São outros estudos de mortalidade infantis. Morte pré-natal, morte neonatal. Tipo, é engraçado, mas tem um monte de classificação para esses carinhas. Porque cada uma tem um tipo de variável para ela. Pro carinha nascer morte infantil é também considerado os adolescentes e as crianças. Mas o basicão é uma criança que consegue sobreviver até um ano. Ela tem que sobreviver um ano da morte. Qualquer criança que morrer em um ano, ela é considerada mortalidade infantil. Ou seja, considere esses carinhas aqui também. Entendeu? Só que esses carinhas restringem os dias, então. Daí o sistema de informação. A conteúdo que a gente estudou de sistema de informação era coisa zoada. Não, na verdade era o basicão de todos, E esse aqui era o sistema mais básico de todos os sistemas de informação do SUS, né? Ou seja, você tinha que entender os sistemas. Essa aqui era uma questão fácil, se você só fez o básico. Depois dessas duas últimas questões aqui, era o problema. Nas questões lá de vigilância sanitária, epidemiológica, o básico, quer dizer, se você pensa um pouco, era estudar as doenças, algumas doenças, né? E eu estudei só as básicas, tipo febre amarela, dengue, algumas que eram qual era a palavra? Aviso compulsório. Só que eu nem lembro, nem sei o que é a febre maculosa direito. Então, eu tive que escolher nessa aqui. Aqui era a mais ambígua de todas. Tipo, uma coisa que eu posso considerar certo e ambíguo, que provavelmente está certa. E acabei acertando. Tipo, eu não tinha a menor ideia de quais eram os sintomas dessa febre maculosa. Tipo, febre normalmente sempre... Febre vai ter febre, né? Mas febre baixa, irritação, nem ideia. Provavelmente é forte, né? Daí os hospedeiros, nem ideia quais são os hospedeiros. Não tem como eu saber. Eu só sei que é um carrapato. Tem muito bicho que tem carrapato. Tá escrito aqui que é carrapato. Os tratantes de quadro evoluir para quadros graves. Daí isso aqui é o mais ambíguo de todos. Provavelmente está certo. Tipo, tem muita doença que se você não é tratada adequadamente, pode ficar. Claro que tem doenças também que podem nunca chegar a uma mortalidade, mas também tem muitas doenças que vão matar. E essa aqui era certa. Sim. Período de incubação, não tenho a menor ideia de como eu ia saber isso. Notificação do SINAM. Quando é uma infecção
infecciosa a notificação mais rápida, imediata, né? Bom, mas eu não tinha nem ideia de como fazer isso. Dei a questão da conferência de saúde, o alface também, lei do decreto 8142. Bom, basicamente, todas as coisas que caíram na prova, a gente estudou. As questões que não caíram de conteúdo foram só essa aqui do febre maculosa, essa epidemiologia ecológica, que a gente nem tem ideia do que era. Isso só. O resto, tudo estava no conteúdo que a gente viu. E foi assim que é a tristeza, né? Quando você não vai mal, mesmo você tendo que estudar todas as coisas que caíam na droga da prova, né? Bom, tchauzinho.